Boa noite a todos mais uma vez, você que chegou agora. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos no capítulo 15, versículo 1 a versículo 3. Nós vamos falar hoje sobre as estratégias do inimigo, sobre a sutileza de Satanás em enganar o povo de Deus com a própria palavra de Deus. Talvez nós vamos ficar nesse assunto 2 ou 3 semanas, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Satanás, o inimigo, ele quer encobrir a justiça de Deus, que há em Cristo Jesus, o Messias, para a queda do homem. Atos capítulo 15, versículo 1, diz assim: E alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia, e começaram a ensinar aos irmãos que ninguém poderia ser salvo se não fosse circuncidados como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram com isto e tiveram uma discussão muito forte, ou não tão pouca, dependendo como está na sua tradução, na sua Bíblia, com eles a respeito desta questão. E aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar essa questão e esse assunto com os apóstolos e os presbíteros, da igreja, que tem sentido os pastores, tá bom? É o mesmo termo. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem, e eles passaram pelas regiões da Felícia e de Samaria, contando como os gentios ou os não-judeus estavam se convertendo a Deus. Vamos orar? Oremos. Obrigado, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito, te agradecemos pela sua graça, pela sua proteção, Senhor, pela sua misericórdia, te agradecemos, meu Deus, pelo entendimento, Senhor, que o Senhor nos dá através do Espírito Santo, da sua vontade, de todo o seu conselho, meu Deus, de toda a sua justiça, que foi imputada a Cristo, o nosso Salvador, Senhor. Por isso nós anunciamos que o seu sangue derramado naquela cruz, Senhor, é suficiente para nos salvar. É no suficiente, Senhor, para nos comprar para toda a eternidade e para a tua glória. Por isso te agradecemos, Senhor, que nós possamos ver, Senhor, e conhecer cada dia mais a sua palavra e relembrarmos daqueles textos que nós estudamos ou tem estudado, Senhor, mas muitas vezes a nossa mente é fraca e acaba se esquecendo. Mas pedimos nesse momento pelo Espírito Santo que o Senhor possa estar tocando os corações, seja no culto presente, seja no culto online, Senhor, como muitos irmãos gostariam de estar aqui, como a irmã Cida, Senhor, que está na sua casa, que o Senhor esteja abençoando esse jardim, Morumbi, o Jardim Cavalari, para que as pessoas possam estar voltando à sua casa. Eu agradeço, meu Pai, por este mês, pelo próximo, que nós vamos fazer 1 ano aqui de trabalho, e te agradecemos pela promessa que há em Cristo Jesus, que a porta do inferno não prevaleceria sobre a sua igreja. Por isso nós estamos aqui, Senhor, reunidos para honrar e glorificar o seu nome. Meus irmãos, nós vamos começar talvez 2 ou 3 estudos, falando como Satanás ele engana o povo de Deus com a própria palavra de Deus, com a Bíblia. Então, assim, desde que nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos lá em Gênesis no capítulo 1, no capítulo 3, muitas são a estratégia do inimigo para poder afastar as pessoas, o homem, da palavra de Deus. O motivo é muito simples. Satanás ele quer encobrir a justiça de Deus, ele quer encobrir a verdade que há em Cristo Jesus. Por quê? Porque assim como ele caiu, assim como ele desobedeceu a Deus, assim como ele foi separado da glória de Deus para todo sempre, ele quer que os homens, as pessoas, também vão junto com ele para o inferno. Essa palavra existe e isso é verdadeiro. Você olha que não são poucas as estratégias que nós vamos falar, e nós estamos vivendo um tempo de pandemia, Embora muitos homens políticos, em vez de estar preocupado com o povo, estar preocupado com a saúde das pessoas, estão já utilizando essa pandemia para poder se promover para as próximas eleições. Isso é muito triste, mas é o que tem no coração do homem, e Satanás sabe disso. Ele vai usar essa necessidade, e nós vamos falar sobre algumas estratégias que ele tem feito. Pode parecer simples ou não, mas esse capítulo 15, ele nos apresenta uma série de questões com crentes,
com a casa de Deus e pessoas que tinham a Bíblia e a palavra de Deus na sua mão. Se você olhar o capítulo 15, você tem que reparar em algumas coisas que é importante que nós vamos iniciar. Pode ser que o homem, para ele, seja satisfatório fazer as coisas de Deus pela metade ou parcialmente. Mas quando você abre a Bíblia, lá no capítulo 3 e versículo 15, se você quiser você pode abrir, quando Jesus ele chegou para ser batizado pelo João, João falou assim: não, Senhor, eu não posso te batizar. Eu não posso te batizar, Senhor, porque o que eu prego, o que eu faço aqui, representa a sua obra naquela cruz. E aí Jesus disse: importa, no capítulo 3 e versículo 15, cumprir toda a justiça de Deus. Aqui Satanás, ele quer encobrir no capítulo 15 a justiça de Deus que está no capítulo 15, que é a graça, a suficiência do sangue de Cristo para salvação. O apóstolo Paulo, sabendo disso, em Atos no capítulo 20, vamos aproveitar, abra sua Bíblia que está aí na sua mão, né? Ele ensinando as pessoas, né? Ele faz um discurso lá em Efésios para as pessoas, e ele diz assim no versículo 26: portanto, no dia de hoje, eu vos protesto que estou limpo do sangue de todos vocês, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus. E nós vamos falar nessa noite a sutileza de Satanás com a própria palavra de Deus. Quando você olha Moisés na construção do tabernáculo, o Moisés não fez as coisas parcialmente e disse assim: não, eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo. Não. Deus mandou ele construir a tenda de uma forma, ele fez. Deus mandou ele fazer a mesa da proposição, ele fez. Como os objetos deveriam ser feitos, né? Na casa de Deus, ele fez. Como era para fazer a arca, tudo foi feito de acordo com o que Deus mandou, para que se cumprisse toda a justiça e todo o conselho de Deus. Isso é muito importante ficar na sua mente agora. Por quê? Porque nós vamos falar hoje e provavelmente na semana que vem que o diabo, ele utiliza a própria palavra de Deus para fazer as pessoas tropeçarem, caírem, com a intenção de separar as pessoas de toda a palavra que Deus tem. Satanás usa de várias estratégias. Você quer ver uma estratégia? Eu ia falar de Noé. Quando você olha lá em Gênesis no capítulo 6 e versículo 1, uma das estratégias que ele tem para a queda do homem é misturar. Então, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 6 e versículo 1, diz assim, abre a sua Bíblia lá, vamos abrir ao texto, né? A palavra de Deus vem para nós dizendo: e aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar pela face da terra, lhes nasceram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomou para si as mulheres que escolhiam. Então ele foi lá e misturou. Com que objetivo? Fazer com que a palavra de Deus e a sua justiça fosse arrebatado do coração dos homens. Lá no tempo de Balaão, quando ele viu que o povo não pecava, o que ele fez? Ele usou da mesma estratégia, ele misturou o povo de Deus. Quando você vai para o tempo de Reis, está lá, né? A divisão do reino, Jeroboão está lá. O que Jeroboão faz? Ele levanta, manda fazer 2 bezerros de ouro, então mistura o que Deus falou, mistura o que o povo tinha vivido no Egito, ele faz 2 altares, né? Por quê? Porque, Deus mandou levantar o altar, tem que sacrificar para Deus, tem que servir a Deus, foi assim que Deus ensinou, e ele levanta os 2 bezerros e diz: povo de Deus, estes são os deuses que fizeram você sair do Egito. Aí quando Jesus encontra a mulher samaritana no capítulo 4, o que acontece? Ela encontra Jesus e aí ela vê que Jesus é profeta, ela diz assim: os nossos pais adoraram nesse monte de Samaria. Foi aonde o Jeroboão levantou, né, um dos montes levantou, lá onde estava o governo, levantou e colocou esse bezerro lá. E ela disse: os nossos pais adoraram nesse monte, mas os judeus dizem que o monte certo de adoração é Jerusalém. Qualquer pessoa sabe que o monte certo de adoração era lá no Monte Sião, no Monte Moriá, aonde o Abraão, em figura a Cristo,
ia sacrificar o seu filho. Olha só, as pessoas já não sabiam por quê, porque parte da palavra de Deus estava na mão, parte não estava, misturou com o povo, né? Mistura-se cultura, adora a Deus, né? No tempo lá de Moisés, lá o Moisés não descia mais, o povo chegou e falou assim, ó, é o seguinte, nós temos que adorar alguém, né? Aí o Arão foi lá, pediu o brinco de todo o povo, deu às mulheres lá, né? Aí fizeram 2 bezerros de ouro. Então Satanás usa dessas estratégias de misturar o povo de Deus com as pessoas do mundo. E desde o princípio da Bíblia, na quinta-feira vocês não estavam aqui, né? O Bia e o Murilo, né? Mas nós estávamos falando sobre Gênesis, que já na primeira coisa que Deus ensina para o homem é separar o homem, é separar as trevas da luz. Então Satanás ele quer misturar as pessoas que conhecem a luz e as pessoas que conhecem a trevas. Primeira coisa que o capítulo do Novo Testamento de João fala que João Batista veio evidenciar a luz. E lá em Apocalipse, capítulo 22, há uma separação como Deus diz. Outra coisa que Satanás faz como estratégia, né, é usar de mentiras. Nós vamos ver lá em Gênesis no capítulo 3, versículo 4, que ele falou para Eva assim, não, certamente, se vocês comer, o que vai acontecer? Vocês não vão morrer. Olha, isso que está no capítulo 15, esses homens ensinando salvação sobre obras, se não circuncidar não pode ser salvo, olha só, isso é uma mentira. E Satanás implementa um monte de mentira. A mulher samaritana lá não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Qual monte de adoração é certo? Deus aceita adorar aqui? Olha só como é que Satanás vai confundindo as pessoas, vai confundindo a igreja que somos nós, planta o joio e depois para você tirar isso é um sufoco quando isso acontece. Ou as pessoas acabam se perdendo como o povo de Deus. Uma outra estratégia que o inimigo utiliza é que ele tem poder. Abre a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e versículo 9. Olha só, ele opera sinais, ele opera prodígios. Isso é uma estratégia que ele utiliza para enganar as pessoas. Em Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, irmãos, no capítulo 2 e no versículo 9, olha só o que diz. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Olha, ele é eficaz, o que ele faz dá certo. Com o teu poder, sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não recebem o amor da verdade para que se salvem. Então ele faz o quê? Ele tem esse poder, ele usa de estratégia, né? Quando você olha a vida de Jó, não foi ele que tentou destruir a vida de Jó? Ele usa dessa estratégia. Quando você abre a sua Bíblia lá em Apocalipse no capítulo 13, como é que ele vai fazer para enganar novamente Israel? Abre a sua Bíblia lá no capítulo 13, no versículo 4, né? Eu vou ler enquanto você abre o capítulo 20 para você saber que é do Satanás, o diabo, que nós vamos ler, é a mesma pessoa. Em Apocalipse no capítulo 20, versículo 2 diz, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lá em Apocalipse, no capítulo 13, olha só ele operando milagres como estratégia, fazendo prodígios para enganar as pessoas. Eu não me espanto se a pessoa entra em uma denominada religião, denominada, não posso falar igreja, vai lá, a pessoa está lá, de repente uma pessoa põe a mão na pessoa, a pessoa fica curada. Eu não duvido nada isso ser segundo o poder de Satanás. Diz assim no capítulo 13, versículo 4, olha só a estratégia que ele vai usar. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha só o satanismo, né? As pessoas adoram. Sabia, se você entrar lá na internet lá, tem religiões que falam culto sobre adoração sobre Satanás? Mas parece uma coisa estranha no tempo de hoje para o crente. Mas isso vai ser um tempo comum em Apocalipse. As pessoas vão adorar o dragão, olha só o que está escrito.
vão adorar a besta, porque o Satanás deu poder. Versículo 11 do próprio capítulo, olha só como estratégia que ele vai enganar o povo judeu. Ele vai enganar os gentios, ele vai enganar as nações, ele vai enganar os reis, e ele vai enganar muitos denominados cristãos com seu poder. Olha só versículo 11, e subiu da terra uma outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante ao que estava um cordeiro, e falava como o dragão, e exerceu todo o poder da primeira besta na presença e toda a terra que nele habita da primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e fez grandes sinais, de maneira que até o fogo fez descer do céu da terra à vista dos homens. Você pode ler até o versículo 13. Então Satanás, ele faz muitas coisas. Para quê? Para encobrir a justiça de Deus, para enganar os homens. Uma outra coisa que você encontra de estratégia de Satanás na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1, pode abrir lá, versículo 10. O que ele traz? Ele traz contenda, ele traz discussão. No capítulo 15 aqui de Atos, no versículo 2, nós lemos: se não foi pouco debate, pouca discussão, o que aconteceu? Em Coríntios, no capítulo 1, e no versículo 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, ou seja, brigas, antes sejam unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me fui comunicado pela família de Cloé, que há contendas e brigas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo foi dividido? Continuação do versículo. Então Satanás, ele consegue criar uma confusão dentro da própria igreja, e isso acontece. Lembra que a mãe de Tiago e João falou assim: Senhor, quando você estiver no seu reino, põe os meus filhos ao teu lado, né? Uma outra mãe podia ouvir ali de repente uma palavra dessa e falar: não, quem falou que os seus filhos têm que ir para lá? Olha só, Paulo ainda diz: olha, se estão pregando por porfia, por briga, por vaidade, o importante é pregar a Cristo. Olha só o que Satanás consegue colocar com a palavra de Deus dentro da igreja, dentro do coração das pessoas. Agora, quando você olha tudo isso, o diabo, ele ajunta todas essas estratégias, mas tem uma que é de uma sutileza quase imperceptível para todos nós. É o que está acontecendo no capítulo 15, versículo 1. É quando ele usa a própria palavra de Deus para enganar os crentes. Não, é possível uma coisa dessa? Você pode estar dizendo aí agora, assistindo para nós, né? Eu estou assistindo olhando a câmera, estou olhando o meu papel, estou olhando para os irmãos aqui. Como pode? Será que eu estou entendendo? Eu não consigo entender como Satanás pode fazer o homem pecar com a própria palavra de Deus. Olha só que interessante. Olha só como é sutil a forma que Satanás usa para poder fazer com que o homem caia e não conheça a justiça de Deus. Quando você abre a Bíblia, pode abrir lá em Gênesis no capítulo 3 e versículo 1, eu vou abrir com você lá, né? Deus, ele deu uma ordem para o homem. Deus disse: olha, Adão, de todo o jardim do Éden, você pode comer tudo, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque certamente o dia que comer, vai o quê? Vai morrer. Olha só o que o diabo faz, a sutileza de Satanás de usar a própria palavra de Deus para enganar os crentes. Vamos ler no capítulo 3 e versículo 1 diz assim: ora, a serpente, lembra que lemos lá em Apocalipse, era mais astuto que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: não é assim que Deus te disse? Não é para comer de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele, nem dele tocaremos, para que não morras. Então olha só, Satanás começa a colocar começa a colocar pensamentos na cabeça do crente, do cristão, com a própria palavra de Deus. Ele foi questionar. Você vê que quando Deus fala para Adão lá no capítulo 2, ele não fala que não era para tocar, não era para ver nada disso, não era para comer.
Mas quando ele começa a usar de estratégia com Eva, olha só, olha o que ele é capaz de fazer. No versículo 1, ele vai usar o quê? A palavra de Deus. Ele vai dizer assim, não é para comer de toda a árvore do jardim? Deus não mandou comer, né? Então olha só como é que ele é sutil. Ele fala a palavra de Deus, mas ele fala como? Por partes. É por isso que eu quero que você tenha na sua mente os versículos que eu citei, o apóstolo Paulo dizendo, olha, se vocês se perderem, lá em Atos no capítulo 20, eu vos ensinei todo o conselho de Deus. Jesus para João Batista, como nós lemos, e há muitas outras referências, diz, né? Mas no capítulo 3 de Mateus, no versículo 15, diz, não, importa que toda a justiça de Deus seja feita. Lá no capítulo 6, nós lemos o primeiro versículo em Gênesis, Noé, a Bíblia diz, e assim fez Noé conforme toda a palavra de Deus, assim o fez. Então o próprio versículo dobra, assim fez como? Conforme toda a palavra de Deus. Satanás, ele usa parte da palavra de Deus muitas vezes. Nós vamos ver lá no capítulo 15. Então olha só, a Eva começa a conversar com a serpente, você está com a palavra de Deus no coração, nem todas as palavras são verdadeiras. Aí o que o diabo faz como estratégia? Versículo 4, ele vai lá e implementa o quê? Uma mentira. O que está escrito no versículo 4 da sua Bíblia? Ele diz o quê? Que certamente não vai o quê? Não vai morrer. Não é verdade? Oh, não, se você comer você não vai morrer não, né? Nós vamos ver que ele vai usar a própria palavra de Deus para fazer tentação contra Cristo. E aí ele diz que não vai morrer, né? Por quê? Porque ele tem um conhecimento de Deus, da palavra de Deus, muito mais profundo do que nós. Ele conhece. Nós vamos ler lá em Lucas que ele é homicida desde o princípio. Não pense que ele sabe menos da palavra de Deus do que você. Ele sabe trabalhar com as coisas de Deus. Então você olha para o versículo 5, leia o versículo aí na sua Bíblia, vou achar que é onde eu estou no texto, né? No versículo 5, o que ele coloca? Ele coloca uma verdade que o crente muitas vezes não conhece. Ele diz, não, mas Deus sabe. Pode ler o versículo aí na sua Bíblia. Deus sabe que certamente o dia que você comer, você será como Deus. Quem quis ser como Deus? Não foi próprio Satanás? A Eva sabia disso? Ela não sabia. Olha só como é que Satanás é astuto. Então o que ele faz? Ele utiliza a palavra de Deus, mas ele encobre parte da palavra de Deus. Ele contesta, mas não é todas, né? Ele coloca no coração do homem, mas por que Deus disse isso? Por que Deus mandou fazer aquilo? Né? Não, nós estamos contentes, nós estamos felizes. O que aconteceu? Não, a arca da aliança estava lá com os filisteus, agora nós estamos trazendo, né? Como é que Deus falou? Todo o conselho de Deus, quem vai carregar a arca é o sacerdote com as varas, não é para tocar na arca. O que aconteceu no meio do caminho? Uzá foi lá e tocou e morreu. Por que Deus fez isso? Não é assim? Já reparou quando o crente começa a sair fora da palavra de Deus, cumprir parte da palavra de Deus? Né? Eu estou dizendo isso porque nós vamos implementar a questão da igreja daqui a pouco. Porque nós ficamos muito falando de nós mesmos, e nós vamos ver que um ponto que Satanás colocou no coração dos homens é que o evangelho é um bem-estar individual. Mas isso não tem nada a ver com o evangelho. A gente pensa muito na gente e não pensa naquilo que Deus fez, que é a instituição igreja. Porque a promessa para Deus está sobre a igreja. E nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas, né? Mas o que ele faz? Ele usa, né? Ele encobre parte da palavra de Deus, ele não falou para Eva, como nós lemos no versículo. Ele contesta a ordem de Deus. No versículo 4 ele conta uma mentira. Ele sabe coisas que muitas vezes nós não sabemos. A Eva não sabia que ele era homicida desde o início. Quem vai falar isso para nós é Jesus. Olha só como é que são as coisas. Nós não sabemos, muitas vezes nós não lembramos de tantas coisas que a Bíblia nos ensina, não é verdade? Então, só para dar um exemplo da sutileza de Satanás, ele conseguiu conversar com a Eva e com a própria palavra de Deus fazer a Eva pecar e cair. Uma outra estratégia que Satanás usa são os sacramentos. Eu vou aproveitar o capítulo 2 que está aí, né? Eu vou dar alguns exemplos, mas olha só como é que ele é capaz de fazer o homem cair. Porque nós vamos chegar lá na circuncisão que está lá em Atos, no capítulo 15. No capítulo 2 e versículo 1 diz assim: assim os céus, a terra e todo o exército foram acabados.
E havendo Deus acabado no dia sétimo, a obra que fizera, descansou no sétimo dia, de todas as suas obras que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, ou o separou, como traz o original. Porque nele descansou toda da sua obra que Deus criara e fizera. Olha só. Ontem eu recebi sempre tem uma pessoa aqui, né, já no meu WhatsApp, ele sempre manda uma mensagem, alguma coisa, né? Eu sei que ele é sabatista, e ele sempre me manda mensagem, e eu sempre agradeço que ele manda mensagem, né? Porque todo dia ele manda um versículo aqui. Mas olha só, Deus disse o que, ó? Lá em Gênesis, no princípio, vai guardar o quê? O dia de sábado. Mas vai guardar o dia de sábado para quê? Com qual motivo? Presta atenção. Depois, quando você abre a sua Bíblia lá em Êxodo no capítulo 20, pode abrir a sua Bíblia lá em Êxodo no capítulo 20. Olha, a criação do mundo se data 4.000 anos antes de Cristo. Depois, no tempo de Moisés, lá em 1500, talvez 1400, eu não vou lembrar agora de cabeça, 1445, quando Deus deu a lei. Então, 2.500 anos depois, Deus, ele confirma esse mandamento. Ele diz assim, lá em Êxodo no capítulo 20, ele vai dar as 10 leis para o povo, certo? E ele vai confirmar essa ordenança, versículo 8, lembra-te no dia de sábado, para o santificar, ou seja, separar, 6 dias trabalhará, e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, é o dia do Senhor, teu Deus, e não fará, preste atenção, não fará obra nenhuma, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro da sua porta. Deus tem que detalhar mesmo, porque falar para um homem é capaz dele pôr o filho, capaz dele pôr a filha, né? Esse era o coração do homem. E nós somos assim. E aí ele dá. Então o que a palavra de Deus fala? Não é para quê? Não é para trabalhar. Aí quando Jesus vem, e ele vem no dia de sábado, ele entra nas sinagogas, ele entra no templo, porque é o dia do quê? É o dia que eles tinham de dedicação para Deus. É assim que fazia. Quando Jesus chegava lá, está falando o quê? Que não era para quê? Para trabalhar. Deus falou que era proibido fazer o bem? Se o maior mandamento é amarás o Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo, a Bíblia está falando que não é para fazer o bem? Será que nós vamos chegar a um ponto, um dia, porque a igreja de Jesus Cristo se reunia no domingo, de falar assim, não, isso aqui é um sacramento. Se você não servir a Deus no domingo, você não pode ir para os céus. Será que nós vamos chegar a esse ponto? Olha só. Mas olha só como é que o diabo ele é astuto e ele engana as pessoas encobrindo a justiça de Deus. Está escrito que não é para servir a Deus? Aí sabe o que os judeus fez? Ele foi lá e acrescentou. Houve uma discussão em todo o tempo e eles acrescentaram. Então, na tradição deles, o que acontecia? Uma pessoa não podia andar mais do que 2.000 côvados. Você vai andar no máximo 1.500 metros. Então eles começaram a acusar Jesus, falando, você está trabalhando no dia de sábado. Mas sabe por que Deus relembrou isso aqui e deu essa ordem? Olha no teu capítulo 16. Olha só como é que o homem é capaz. O homem ele é preguiçoso. O homem ele é violento. Deus não aceitou aquela geração. Saíram 600 e mil homens do deserto. Nós pregamos aqui uma mensagem escrito, né? Que ninguém fica à toa 40 anos no deserto e morre, né? O que aconteceu? 599.998 homens morreram onde? No deserto. Só sobrou Caleb e só sobrou Josué. Por quê? Porque eles guardaram a lei? Não, porque eles creram. Houve o que? Uma circuncisão no seu coração, é o que a Bíblia fala. Eles se converteram a Deus. Quando você abre em Êxodo no capítulo 16, eu estou falando isso, meus irmãos, porque tem muitas igrejas evangélicas ou denominações evangélicas que falam. E não é uma coisa assim que está fora da palavra de Deus, porque nós vamos entrar no capítulo 15. Salvação, encobrimento da justiça de Deus em Cristo Jesus por obras humanas. Diz assim no capítulo 16 e no versículo 28. Então disse Deus a Moisés, até quando recusarás esse povo, guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Aí você diz, está vendo? Não é para trabalhar no dia de sábado. Olha só o que Deus está falando aqui, continuação do versículo. Vede, portanto o Senhor Deus vos deu o dia de sábado por descanso. Portanto, Ele no sexto dia vos dará o pão,
o quê? Dobrado que está na sua Bíblia. Mas o que o homem faz? Não pode andar, tem que guardar o sábado porque senão não é salvo. Eu estou falando do sábado aqui, mas eu poderia falar sobre batismo. Porque tem muitas denominações que ensinam que o batismo salva. Se você não foi batizado pelo Espírito Santo e falar em línguas estranhas, você não vai para o céu. Eu já ouvi isso. Eu sei como é que é. E no capítulo 15, que nós estamos falando isso, o que aconteceu? Versículo 1. E alguns que vieram da Judéia começaram a ensinar salvação pelo quê? Circuncisão. Se não for obedecer a lei, né? Se não obedecer a lei de Moisés, não pode ir para onde? Não pode ir para o céu. Aí você fala assim, não, mas nós não vamos cair nessa conversa. Você conhece a história de Pedro? O apóstolo, em que Jesus disse para ele, você vai levar o evangelho para os gentios. Chegou um dia que ele começou a se juntar com esse povo que estava no capítulo 15. Então, olha só como Satanás, ele é astuto. Quer uma outra referência? Como Satanás, com a própria palavra de Deus, consegue enganar os crentes? Não é para fazer o bem. O que Jesus está fazendo? Está curando? Não é para fazer, não é para fazer nada no dia de sábado. Se você não for batizado, você não é salvo, hein? Percebe? A sutileza de Satanás enganando o povo, enganando a igreja. Aqui, meus irmãos, se você ler o capítulo 15, diz assim: e aqueles que eram da seita dos fariseus creram em Jesus. A Bíblia está falando que eles eram salvos. Em em Marcos, no capítulo 10, abre a sua Bíblia lá. Esse povo que morreu no deserto, que não aceitou as palavras de Deus, é claro que eles não iam aceitar o Cristo, né? Em João está lá, a primeira coisa que Deus explica lá é que Jesus veio, Jesus é a luz, mas eles não aceitaram, eles preferiram as trevas. Olha só a discussão, Marcos capítulo 10 e versículo 2, para falar de uma mesma referência naquele tempo. E aproximou-se dele os fariseus perguntando e o tentando. Olha só como é que o diabo ele é capaz, né, de fazer uma pessoa cair. Lembra do Pedro que disse para Jesus, não Senhor, o Senhor não vai morrer não, né? O Senhor, vira essa boca para lá, o Senhor não vai falar uma coisa dessa, porque o Senhor não merece morrer, né? E aí o que Jesus disse? Sai para trás, Satanás. Olha só o que ele disse para Pedro. Olha como é que ele é capaz de enganar as pessoas pela sua própria palavra. Eu não anotei aqui, mas está lá em Mateus no capítulo 16, versículo 21 e 23. Olha só. Vou voltando aqui. Olha só o que eles perguntaram. É lícito um homem repudiar a sua mulher? Mas eles responderam dizendo, que vos mandou Moisés? Jesus perguntou. E eles disseram, Moisés permitiu escrever o divórcio e repudiar, ou seja, dispensar a mulher. Olha só onde o ponto que Jesus queria chegar, né? O que falou Moisés? Por que Jesus dizia isso? Para eles falarem, não, está vendo como é que a lei faz a pessoa entrar para o céu? Não, Jesus só queria mostrar para ele como que eles estavam errados. E aí o que diz? Né? Olha só as respostas deles aqui, vamos continuar até o versículo 10, né? E Jesus respondeu, pela dureza dos vossos corações, Deus permitiu escrever esse mandamento, porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea, por isso deixará o homem seu pai e a sua mulher, o unirá, e serão uma só carne. Não serão dois, mas uma só carne. Desculpa. Assim já não serão dois, mas um só. Portanto, o que Deus ajuntou, jamais separe o quê? O homem. Olha, como é que eles estavam acusando Jesus? Eles estavam acusando Jesus com uma teoria? Não, eles estavam acusando Jesus com o quê? Com a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus, não, Moisés deu mandar a carta do repúdio. Sabe por que Deus mandou dar a carta do repúdio? Porque esse mesmo povo preguiçoso, que não queria pegar uma mané na sexta-feira para comer no sábado, que contestou Jesus, eles estavam violentando as mulheres, as esposas. Violenta com questão emocional, xinga, você não vale nada, você é uma vadia. Não é assim que nós vemos até nos dias de hoje? Olha só o que esse povo fazia. Não, Moisés mandou dar a carta. O que Jesus falou? Não é assim não, meu filho. No princípio, o que Deus ajuntou, jamais separe o homem. Né? Ah, mas então por que Moisés deu? Por causa do quê? Da dureza do vosso coração. Estava maltratando as mulheres. Até Jesus vir para os judeus, mulheres não tinham valor nenhum. Você sabe como é que os Estados Unidos ganham a Segunda Guerra Mundial?
olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus, porque em Atos, no capítulo 5, versículo 14, a Bíblia é bem clara e diz: porque se ajuntavam e se convertiam, homens e mulheres. A figura da mulher é tão importante, mas Satanás faz o que? Ele tenta ocupar na família. E quando você olha para hoje nós olhamos para uma geração que diz que é livre, que é pensante e que tem o direito à mulher. Que direito que tem a mulher mais do que Deus deu na Bíblia, na palavra de Deus? Mas esses homens estavam o quê? Pegando a própria palavra de Deus, e é o que Jesus diz, abre a sua Bíblia, em João no capítulo 8 e versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o vosso desejo, o desejo do vosso pai. Olha só o que ele diz. Continuação. Ele foi homicida desde o princípio, e não se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Tudo que ele profere é mentira, e fala do que é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Olha só como é que Satanás, ele é astuto. Ele pega a própria palavra de Deus para fazer o homem cair em queda. Aí depois você continua no capítulo, quando estava em particular, os discípulos perguntaram para ele, falou: mas Senhor, eu não estou entendendo, Moisés deu a lei, vai em Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 1, aí Jesus explicou, pessoa que pega uma carta, dispensa sua esposa, como Moisés deu, pela dureza do coração, e casa com outra pessoa, comete adultério, está em pecado. Mas olha só o que Satanás é capaz de fazer. Para a gente fechar esse assunto de estratégia da sutileza utilizando a palavra de Deus, para depois no capítulo 15, abra em Mateus no capítulo 4. De todas as estratégias de se misturar o povo, de usar de mentiras, de operar sinais e prodígios, de contenda, de visão, olha quantas coisas tem. A palavra de Deus é uma sutileza, por quê? Porque é a palavra de Deus. Se você não for circuncidado, você não pode ir para o céu. Mas quem disse isso? Deus, a palavra de Deus. Tem que cumprir os mandamentos. Olha só como é que Satanás ele quer encobrir toda a justiça de Deus. Aí eles estão lá e Jesus diz assim: olha, vou falar uma coisa para vocês. Vocês são muito bons, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Os publicanos, cobradores de impostos, que vocês dizem que eles são traidores porque eles trabalham para Roma, e as meretrizes, as prostitutas, elas vão entrar primeiro no reino de Deus. Porque obra nenhuma pode salvar ninguém. Olha só como é que Satanás é astuto. Mateus capítulo 4. O que ele vai fazer? Ele vai tentar Jesus com o quê? Com a própria palavra de Deus. Olha só a estratégia dele. Versículo 1 e 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois disso teve fome. Olha só, Satanás ele conhece a necessidade humana. Ele sabe o que o homem pensa, ele sabe qual que é o nosso ponto principal de pecado, nosso ponto mais fraco. Quando uma pessoa está muito forte, então o que ele faz? Ele vai lá e usa a palavra. Olha só que estratégia que ele usa para Jesus, versículo 3 e versículo 6. Ele diz assim: se tu és o Filho de Deus. Para nós, meus irmãos, que somos pecadores, às vezes as coisas não vão bem para a gente. Às vezes a gente está servindo a Deus, fazendo as coisas tudo certo, e as coisas parecem que em vez de dar certo, parece que é uma notícia pior que a outra, não é verdade? Então no nosso coração pode passar isso, né? Se você é um filho de Deus, né? Mas será que eu sou mesmo um filho de Deus? Ele pode colocar essa dúvida no meu coração, no seu coração. Mas ele pode colocar essa dúvida no coração de Jesus? Por que ele usa essa expressão para Jesus? Olha só, se tu és o Filho de Deus. Versículo 6, o que está escrito aí? Não está escrito a mesma coisa? Você que está em casa assistindo a gente? Se você é o Filho de Deus. Jesus não era o Filho de Deus? Sim ou não? Não estou ouvindo, sim ou não? Você acha que ele estava querendo convencer Jesus que ele não era? Você acha que passou isso pela cabeça dele? Sabendo que Jesus viu ele cair do céu porque Jesus estava lá, porque Jesus ele é eterno? Você acha que ele não sabia? Você acha que ele queria criar dúvida no coração de Jesus? É claro que os dois, Satanás e Jesus, tinham convicção que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele vai usar a palavra de Deus. Salmos capítulo 2, abra sua Bíblia lá.
Olha só por isso que a gente elegeu esse tema, a sutileza. Eu vou pegar a palavra de Deus, olha Satanás, eu vou pegar a palavra de Deus e eu vou fazer as pessoas irem para o inferno. Por quê? A palavra de Deus está errada? Não, eu vou distorcer, eu vou criar uma mentira, eu vou contar metade da verdade. As pessoas não vão saber, e as pessoas vão para onde? Para o inferno. Para onde esses fariseus foram? Sem Cristo? Para o inferno. E não guardaram o sábado? Não foram circuncidados? E não deram carta de repúdio? Não, porque eu não posso me contaminar, né? Ô Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens, não é isso? Olha só, uma pessoa que se acha, a pessoa pode pecar, pode errar, pode fazer um monte de coisa. Se ela estiver na casa de Deus e se arrepender, Deus tem muito mais para dar para ela. Todos nós somos pecadores. Às vezes uma pessoa segura o microfone aqui, você que está ouvindo, eu sou mais pecador do que você. Paulo fala disso, às vezes a pessoa mais conhece a palavra de Deus e continua no pecado. Então olha só, olha o artifício de Satanás, Salmos no capítulo 2 e versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei um decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Falando de Cristo. Falando da eternidade, falando do milênio. Olha só, ele utiliza a palavra de Deus. Se tu és o quê? O Filho de Deus. O que ele estava fazendo? Ele estava querendo enganar Jesus, que ele não era o Filho de Deus? Não, ele estava querendo o quê? Desencorajar Jesus, dizendo, Jesus, você não é o Deus? Você não é o Filho de Deus? Você acha que você merece morrer por essas pessoas? É isso que ele estava falando. O que Pedro falou no Mateus no capítulo 16? Não, Senhor, não fala isso que o Senhor vai morrer não. Aí o que Jesus disse? Sai para lá, Satanás. Olha só o ponto que Satanás chega. Então Jesus, sendo o Filho de Deus, no Salmo 2 é apresentado, ele tenta o quê? Desencorajar Jesus ao quê? A cumprir toda a justiça de Deus. Olha só, depois no versículo 9 ele viu que as coisas não deu, você voltando lá em Mateus, no capítulo 4, ele vai falar assim, ele vai mostrar a cidade para Jesus e dizer assim, ele não tem poder, não faz prodígios. Levou Jesus para o alto lá, viu do monte a cidade e disse, se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos para você. Agora, olha só essa aprovação pela palavra de Deus. O que Deus fala? O que é mais importante do que reinar sobre todos os reinos para o crente? Não é ir para o céu? Olha como ele tem coragem. Se tu és o Filho de Deus, nós não somos filhos de Deus? Então olha só o que ele é capaz de fazer. Por isso que no capítulo 13 nós falamos que as nações, os judeus e até denominados muito cristãos vão ser o quê? Vão ser enganados. Vão adorar a besta, vão adorar Satanás. Volta lá no capítulo 15, né? Por isso nós estamos fazendo uma introdução hoje, que olha só que interessante. Capítulo 15 de Atos, eu já me perdi em todas as marcações aqui, não vai dar tempo para a gente falar tudo, estou na segunda página aqui, tem 3 páginas, mas nós vamos dividir o estudo, mas eu queria que os irmãos voltassem lá. A palavra está fresca na cabeça aqui para a introdução, vou repetir, tá bom? Alguns homens foram da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar os irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé, não concordando, tiveram uma grande discussão muito forte a respeito disso. E aí foi o quê? Aí foi combinado que alguns irmãos e eles fossem para onde? Lá para os apóstolos, para Jerusalém. Na semana que vem nós vamos dar a introdução à igreja. Qual que é o pensamento que Satanás tem colocado na cabeça dos cristãos para este século de 20 anos para cá? Tá bom? Mas olha só, percebe então a sutileza de Satanás em cobrir a justiça de Deus. No versículo 1, olha só, ele encobre o quê? A salvação em Cristo. As pessoas começam a ensinar o quê? Que uma pessoa só pode ser salva se ela fizer o quê? Ela guardar a lei. Olha só que interessante, hein? Está usando a palavra de Deus para encobrir Cristo. O que ele faz de outra estratégia, como com Eva? Ele contesta, exaltando a salvação por obras. E aí é uma mentira, e não é qualquer pessoa não. Nós vamos falar de um personagem que foi Pedro, que lá em Gálatas, no capítulo 2, não é qualquer pessoa não. Ele começou a andar com os da circuncisão, que a Bíblia fala aqui. Ô Pedro, vamos jogar uma bola, vamos fazer alguma coisa. Não posso, porque hoje é sábado, eu tenho que guardar a lei. Olha só que ponto que chegou o Pedro, né?
Mas aí o que acontece? Meus irmãos, depois que entra uma doutrina como do capítulo 15, versículo 1, você só pode ser salvo por obras, para você tirar uma situação dessa, olha, é difícil. É muito difícil. Você, se fizer uma pergunta fazendo um diagnóstico sobre a salvação, infelizmente, a maioria das igrejas hoje iriam dizer que não há suficiência no sangue de Cristo para nos salvar. É Cristo e mais algum sacramento. É Cristo, mas se eu pecar eu vou para o inferno. As pessoas estão andando sem certeza de salvação. Mas a fidelidade à justiça não está no homem, está onde? Em Deus. Olha só o que Satanás colocou no coração do homem, você que está assistindo aí na sua casa. Se você é salvo, mas se você pecar, você perde o quê? A salvação. Olha só como é que ele consegue encobrir, pela própria palavra de Deus, ele consegue encobrir a justiça que há em Cristo. E aí houve essa discussão, na semana que vem nós vamos falar, não foi pequena, pela graça de Deus, como Deus ensina, os homens dormiram, não foi assim que ele contou a parábola, quando acordaram, o que tinha dentro da igreja? O joio. Graças a Deus que Paulo a tempo acordou a igreja de Antioquia. No versículo 3, só para a gente finalizar, o que eles fizeram? Que é o que nós vamos entrar para a próxima semana. Eles foram atrás de quem? Das autoridades, porque a igreja é uma autoridade nesse mundo. Não é o irmão Américo, não é o pastor Gilberto, não é ninguém. É a igreja é uma autoridade. Assim como João foi batizar Jesus, não é de qualquer forma. Eu vou batizar. Nós não lemos, hoje não aqui, mas nós já lemos aqui, que os discípulos de Jesus batizavam. Por quê? Porque Deus deu autoridade para eles. Porque Deus colocou João, depois colocou eles, e hoje a igreja de Jesus Cristo, ela pode batizar as pessoas em ordenança, com todo o conselho da palavra de Deus. Não é por aspersão. Não é porque a gente batiza porque é salvo. Não tem batismo infantil na Bíblia. É porque nós procuramos cumprir toda a justiça de Deus. Porque Satanás sempre coloca o quê? Uma dúvida. E nós vamos falar na próxima semana que o Evangelho, hoje, ele é uma promessa, ele é uma ferramenta de bem-estar individual das pessoas. Recebe Jesus, não, eu recebi a salvação, isso é bom para mim. Isso não é verdade. Satanás tem colocado isso na cabeça das pessoas. Isso não é de Deus. Nós vamos falar na próxima semana. E um outro ponto que nós vamos ver na próxima semana é a falta de interesse dos crentes em conhecer o que é uma igreja e o que é sua missão. Então o apóstolo Paulo, ele não podia simplesmente decidir, ele estava debaixo de uma autoridade. Não, é o apóstolo Paulo. Não, ele está debaixo de uma autoridade. Eu não posso sair do Jardim Morumbi aqui e chegar lá em casa e falar, ixi, o Jardim Morumbi é muito longe da minha casa, né? Tem a Paula sabe, né? Tem lá em casa, lá tinha uma portinha assim que é costureira, mas tinha uma igreja lá. Então o que eu vou fazer? Não, é muito longe o Jardim Morumbi. Agora eu não quero mais saber de igreja batista, não quero saber de nada, eu vou abrir essa igreja, eu vou começar a batizar, Não é assim que funcionam as coisas. Mas é isso aí que Satanás tem colocado no coração de muitas pessoas. Amém?